Boa noite a todos. É sempre muito bom, né, chegar segunda-feira e ter essa casa com as portas abertas para nos acolher, para ela nos fortalecer para essa transfusão de energias positivas, que vai nos fazer mais forte para os embates da vida, para o dia a dia, com todas as dificuldades que estamos vivendo. Graças a Deus, estamos conseguindo passar por essa pandemia, mudando esse quadro doloroso que estava, e vamos confiantes pedindo a Jesus e a espiritualidade amiga forças para nos mantermos seguindo os protocolos, conforme a ciência nos orienta, nos pede, para que a gente vença esse embate, vença esse momento. E o nosso estudo da noite de hoje é lá do Livro dos Espíritos, a questão 798. E a pergunta é, Kardec faz essa pergunta aos Espíritos: o Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Kardec, quando trabalhava esse livro, para a gente, ele foi um livro de perguntas e respostas, que ele foi colocando em ordem conforme ele entendia, conforme a espiritualidade o intuía, o inspirava. Ele vai trabalhando de uma maneira sensata, de uma maneira tranquila, pergunta após pergunta. Quem tem a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos não é para ser lido, é para ser estudado, senão a gente não vai entender, não vai compreender nunca. E nós espíritas ainda não sabemos avaliar, aquilatar ainda o valor do Livro dos Espíritos. O porquê dele ser o primeiro livro da codificação de Kardec. E eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno comentário a respeito do Livro dos Espíritos, para nós entendermos por que chegamos até essa questão. Questão essa que a casa tem um grupo, às quintas-feiras, não é? Às quartas-feiras, que estuda o Livro dos Espíritos. Então fica um convite para todos, para vir estudar com o pessoal da casa, para poder ter mais esclarecimento, para ter mais conhecimento a respeito dessa doutrina. Porque à medida que nós vamos exigindo respostas, questionando a vida, a gente tem que buscar o conhecimento de causa. A gente já não consegue mais se satisfazer com pequenos entendimentos, com pequenas respostas, com respostas sem profundidade, que nos leva a um raciocínio, a um entendimento, a uma compreensão do que a gente quer saber. E a gente sabe que o progresso só se dá por questionamento. Só se dá por questionamento, porque o progresso que a gente vê hoje acontecendo no mundo, em todas as áreas, na ciência, na medicina, na tecnologia, em todas as áreas, começou pelo questionamento, por perguntas. Como se dá com a criança, Todos nós já tivemos criança que educamos, que corrigimos, que direcionamos, e o tempo inteiro deles é por quê? Por quê? Por quê? Eles estão sempre questionando. E aí a gente levanta e a gente percebe esse questionamento que vai fazer com que eles cresçam intelectualmente, moralmente. Isso já é do espírito, o questionamento. Por quê? Porque vivemos sob a lei do progresso. O progresso é uma coisa que ninguém foge, ninguém consegue mudar. Ninguém fala, não, eu não me interesso por isso, não quero saber, não faz parte da minha vida. Faz sim. A gente vive sob a lei do progresso, ou seja, somos dirigidos pela lei do progresso. Então é importante essa busca de conhecimento. Então vamos entender o que é o Livro dos Espíritos, como se deu o Livro dos Espíritos.
Nós no meio espírita, na casa espírita, quando nos interessamos pela doutrina, a gente vê muito falar o Pentateuco kardeciano, a codificação kardeciana. E o que vem a ser o Pentateuco kardeciano, essa codificação kardeciana? O que é isso? Pentateuco é um prefixo matemático que indica colocação. Por exemplo, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. Sim. Aí a gente já vai entender por que Pentateuco. E é também uma expressão grega que quer dizer 5 livros ou 5 rolos. Na época, né, que começou o processo da escrita, que era feito nos papiros, eram enrolados, né, não era encadernado, como a gente recebe no livro prontinho. Eles eram enrolados e guardados. E papiro é de uma planta que tinha um junco nas margens do rio Nilo, que eles foram processando, lei do progresso, foram aprendendo e chegaram àquele papel fino, que é o papiro. Então quer dizer 5 livros, 5 rolos de uma obra. Então o que é? Pentateuco kardeciano. São 5 livros da doutrina que Kardec codificou, que Kardec escreveu. E agora a gente pergunta assim, lembrando que a Bíblia também tem 5 livros, o Antigo Testamento também tem 5 livros. O que é codificação? Né? Como que é que se deu isso? Essa codificação kardeciana, conjunto das obras escritas por Kardec. E quais são essas obras? O primeiro é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, a Gênese, e depois o que é o Espiritismo. 5 livros, daí dá o Penta, né? O Pentateuco, os 5 livros da codificação. O que é essa codificação? O que é codificar? Né? O que a gente entende por codificar? Lembra código? O que é um código? Falando isso em termos de processamento digital, que hoje todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo conhece, é um sinal que é modificado para torná-lo mais apropriado ao entendimento. Aí os homens lá da ciência, das tecnologias, pegam um sinal, né, e modifica, para ficar fácil a gente entender. Aí a gente começa a entender o que é o Wi-Fi, o que é a senha, e por aí vai. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, precisamos estudar para aprofundar. Então, o que foi que Kardec codificou? O que ele fez? A interpretação dos evangelhos, trazendo-o à luz do entendimento. Isso é que ele fez, com os 5 livros da sua codificação. Lá do Evangelho. Aí por quê? O que ele fez com isso? Aí a gente passou a entender. Quando fala a doutrina espírita, fala assim, antes a gente acreditar, morreu, acabou. Né? Isso é comigo, acabou. Aí a gente, com a doutrina espírita, com Kardec codificando, ele foi lá e tirou o véu da lenda que a gente fala. A morte não existe. Por que a morte não existe? Porque a vida continua após a morte. São esses os entendimentos que ele foi trazendo, que é um médium. Senão os profetas lá do passado, não aprendemos? Os profetas não tinham visões, revelações, assim são os médios. E Kardec foi codificando nesse sentido, foi pegando aquelas palavras difíceis que a gente não entendia e foi trazendo a luz do entendimento. Aí ficou fácil a gente entender por que a morte não existe, por que tem vidas depois da morte, o que é o plano espiritual, o que é o umbral, né? O que é a reencarnação. Enfim, é isso. Por isso a importância do Livro dos Espíritos ser o primeiro livro. Por isso que a gente ainda não sabe aqui lá está. Por que o valor desse livro? Quando Jesus, a gente lembra lá do sermão do cenáculo, quando Jesus disse que ia embora, que partiria, mas eu pedirei ao Pai e eles vos enviará um outro Consolador. Quando ele fala um outro Consolador, é porque sabemos que Jesus é o Consolador.
né? O que nos alivia, que cura as nossas dores do corpo e da alma. Um outro, ele prometeu o outro. E esse outro senão essa doutrina dos Espíritos. Por isso a importância dele ser o primeiro livro da codificação. Que Jesus veio até a Terra, até hoje são mais de 2000 anos, né? 2021 anos que nós passamos. Agora, o Consolador chegou há pouco tempo. Ele chegou há menos de 200 anos. Foi no dia 18 de abril de 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos. E o que iniciou aí? A regeneração, o processo de transição, de regeneração, de mudança da Terra. Porque já a humanidade já estava apta, a gente já compreendia, já podia entender por que a morte não existe. O corpo acaba, a gente sabe que vai lá e acaba, mas a vida continua como se o corpo acabou, porque sabemos que não somos esse corpo, somos o espírito que habitamos esse corpo. Esse corpo é um instrumento para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Aí a gente já começa a entender isso. Aí Kardec, quando ele trabalha no Livro dos Espíritos, foi quando a humanidade já podia entender tudo isso. É o Consolador, é os tempos chegados, dito por Jesus, os tempos são chegados, a nova era, é a chegada da nova era, a era da transição, da transformação do mal para o bem. E isso são 200 anos, né? Isso foi lá em 1857. A gente está aí, quer ver quem faz a conta aí, quantos anos faltam para 2057. A gente veio falar no meio espírito que em 2057 a regeneração estará implantada no planeta Terra. Por isso que estamos assim, no finalzinho da última hora. Por que o finalzinho? Que é a hora da mudança. É a hora de mudar. Ou a gente muda agora, ou a gente transforma agora, ou não teremos mais tempo. Aí não reencarnaremos mais nesse planeta. Que se hoje ele é um mundo de prova e expiação, de dor, de sofrimento, de ódio, de maldade, de crueldade, ainda é um planeta maravilhoso, um planeta lindo, que a gente se encanta com a natureza, com tudo que Deus criou. Imagine como será a beleza desse planeta no mundo de regeneração. E o que vai ser essa regeneração? Não é assim, hoje eu vou dormir hoje no mundo de prova e expiação e acordar amanhã na regeneração. Esse sistema, esse processo, vem lá desde 1857. Trabalhando o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa inteligência, a nossa boa vontade de melhorar. Porque quando Cristo veio, o que está aí próximo, que a gente está chegando no Natal, qual foi os dizeres que os espíritos superiores, os anjos cantavam no momento de seu nascimento? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É esse momento de sermos homens de boa vontade. O que é ter boa vontade? É vontade de ser bom. Aí a gente sente a vontade, a gente não fala aí que ter vontade já é meio caminho andado, que facilita a vida da gente, ter vontade de fazer uma coisa já está facilitando. Então é esse momento que está acontecendo essa transformação. E temos que dar graças a Deus, porque a gente está aqui hoje já sabendo que esse processo está acontecendo e que ele está no final, que agora é 880, é a separação, é o joio do trigo, é os bodes das ovelhas, é a hora, não tem mais jeito. Se a gente não passar nessa prova, se a gente não for, porque estamos sendo avaliados pela lei do progresso, pela vida, por Deus, por Jesus. Vamos ficar aqui? Vamos fazer o possível para ficar aqui. Possível. Porque aqui vai melhorar. Não vai ser um mundo feliz ainda, mas vai ser um mundo onde o mal não vai predominar.
seremos bem melhores, seremos homens bons, homens de bem, com esse processo. E isso aí, ó, alguém fez a conta de até 2057, quantos anos nós temos? 2021, 26 anos? 36? Não, não é isso não, 57. É isso não, 37? É muito pouco tempo, é uma geração. Uma geração não se completa de 0 idade até 25 anos. É o momento aí, ó. Quem quiser ficar aqui, quem quiser voltar para cá, reencarnar aqui de novo, porque se não ficar, nós vamos voltar para mundo primitivo. A maioria de nós, a maioria da população, não vamos quantificar não, né? Não vamos falar em quantidade. Muitos vão para mundos de primitivos, vão lá aprender a fazer pé, roda, o fogo, caçar, comer carne crua, enfim, tudo da idade da pedra que nós estudamos lá na escola. Vamos voltar para aquele mundo lá. Ou iremos para um mundo igual ao nosso. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde o mal está campeando, a fome, a dor, tudo está assim, de uma proporção que a gente não já está suportando mais ver tanta dor, tanto sofrimento, mas está aí escancarado para a gente mudar. Para a gente mudar, a gente tem que mudar, senão esse é o momento. Por isso que o Livro dos Espíritos tem esse valor. Porque de que é composto o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, ele contém 4 livros. Você abre lá, tem primeiro livro, segundo livro, terceiro, quarto. De que trata o primeiro livro? As causas primárias, onde ele fala de Deus, dos elementos gerais do universo e sobre a criação. No livro e o princípio vital, é o apanhado, é o entendimento, é a gênese. O Livro dos Espíritos contém os 5 livros da codificação, todos. Você vai encontrar aqui a Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, você vai encontrar o que é o Espiritismo, só no Livro dos Espíritos. O segundo livro que contém, está inserido aqui dentro, é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. A gente vai entender sobre a morte, sobre por que somos espíritos, o que é plano espiritual, o que é encarnação, o que é reencarnação, o que é alma. O retorno da vida corporal e a vida espiritual. Como se dá o reencarne, a volta a essa vida corporal. Como se dá o processo de volta à vida espiritual. Vamos também ver a pluralidade das existências, a vida espírita, o retorno à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo espiritual, a ocupação e missões dos espíritos, os 3 reinos da natureza. Vamos ver tudo isso. Isso tudo é ciência. Isso tudo é a Gênese, falando para a gente. O terceiro livro são as leis morais do Evangelho. São as leis morais. E as leis morais são 10. É a lei divino-natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso. Onde está inserida essa pergunta que a gente vai trabalhar daqui a pouco. A lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Isso é o Evangelho. Está tudo aqui. E o quarto livro, Esperanças e Consolações. A gente vai ver penas iguais aos terrenos, penas iguais ao futuro, a conclusão, enfim, vai fechar esses livros, tudo no Livro dos Espíritos, tudo. Chico Xavier, é uma história que eu gosto de comentar sempre. Quando começou a sua missão, o seu trabalho com a mediunidade, escrever tantos livros como escreveu, ele teve medo. E ele chega para a irmã e fala: mãe, esse trabalho é muito grande, eu tenho medo sozinho, como Kardec teve, como nós temos, como todo mundo tem. Quando a gente começa um trabalho de renovação, um trabalho que vai levar luz a nós e a outras pessoas. Aí o Emmanuel falou assim: Chico, antes de qualquer consideração, faz um favor para mim, lê o Livro dos Espíritos. Aí Chico foi lá, muito obediente que era, feliz da vida, leu o Livro dos Espíritos.
chega para Emmanuel e falei, não, Emmanuel, terminei de ler o Livro dos Espíritos. Ele pegou e falou assim, agora estuda o Livro dos Espíritos. Ele falou, mas estudar 1000 e tantas perguntas, estuda, Chico, o Livro dos Espíritos. Chico pacientemente foi lá estudar o Livro dos Espíritos. Quando ele termina, ele volta e Emmanuel, terminei, Emmanuel, de novo, Chico. Você precisa entender, compreender o que esse livro nos ensina, o que ele nos pede. Esse é o valor desse Livro dos Espíritos. Esse é o que nos vai dar respostas. Porque quando a gente começa a questionar, eu acho que todos nós já perguntamos de onde que eu vim mesmo, hein? Eu nasci através do meu pai e minha mãe. Criança pergunta muito pra gente, aonde que eu estava antes de eu vir para a barriga da mamãe? Eu sou babá, eu trabalho, babá, eu cuido dessa menininha desde bebê, ela vai fazer 5 anos, e ela me pergunta assim, onde que eu estava? Quando eu não estava na barriga, antes de eu chegar na barriga da mamãe, né? Aí a gente pergunta isso sempre, todo mundo já se perguntou, mas para onde que eu vou depois disso? Quando a gente lembra da morte. E por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão? Doutrina espírita nos explica isso. Aí, por que doutrina espírita? Aí nós vamos buscar o entendimento de o que é doutrina? O que é uma doutrina? Alguém quer trazer para a gente, explicar, falar alguma coisa sobre doutrina? Ângela, João, Magno, todo mundo, quem é? Quem? Alguém quer perguntar para a gente o que é uma doutrina? O que é uma doutrina? Porque os Espíritos nos falam que doutrina espírita, ela se assenta sobre o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, ou religiosidade, ou com o melhor é dizer, consequências religiosas. O que é religião? Religião vem lá do latim, a palavra é nos religarmos. Nos religarmos. Então, a gente é ligado a Deus, a gente veio ligado a Deus, mas em algum momento da vida a gente se afasta de Deus, porque Ele não se afasta a gente, aí a gente se afasta. Aí quando a gente pensa de novo em Deus, aí a gente busca a religião que vai nos religar a Deus novamente. É isso. O que é a doutrina? E doutrina espírita, então, não é religião. Nem Kardec, nem espírito nenhum, nem o espírito da verdade, nem espírito superior nenhum falou que doutrina espírita é religião. O que é religião, então? Religião é um corpo de conhecimentos. Corpo. Ou seja, uma instituição com todos os seus órgãos, com todos os seus membros, como um corpo mesmo. Aqui na Casa Espírita não tem o pessoal do departamento do passe, o dos estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, não tem os coordenadores de cada área. Então, a doutrina espírita é isso. É essa estruturação, esse juntamento, é juntar-se pessoas de boa vontade, pessoas que querem conhecer, que querem entender, que querem se transformar e estudar essa doutrina. Por isso que Kardec veio à espiritualidade, quando da preparação para o Consolador, né, o Espírito da Verdade, o Cristo, ele vem, é sobre a égide do Cristo, sob o comando do Cristo, que essa doutrina foi estruturada. E os espíritos superiores, os assessores do Cristo vieram e auxiliaram Kardec. E buscaram um homem já, né, de ciência, de conhecimento, de estudo, para que tivesse credibilidade. Porque se fosse qualquer um de nós, qualquer um que vou codificar essa doutrina, ia ter dúvida, mas quem que é essa pessoa? O que ele sei? O que a gente faz? Né? Ele nunca estudou, que formação que ele tem, que conhecimento que ele tem, o que ele faz para poder falar, que garantias ele tem, embasado em que ele fala sobre isso. Então Kardec era um cientista, um homem, um intelectual, um professor, e foi colocado nas mãos dele esse trabalho de fazer essa codificação, né? A gente já entendemos o que é código. Não é o Magno ali, que é das tecnologias, e sabe entender, repetindo isso.
é que código é um sinal, é a modificação de um sinal para torná-lo mais apropriado ao entendimento. Isso não é, Magno, lá na telepedologia, lá na internet, como é o nome que se diz? Fugiu agora. Bem, é esse trabalho todo aí da ciência para trazer tudo isso que a gente tem na palma da mão prontinho para nós usarmos. Esses são os códigos, a codificação. E por que Kardec codificou? Porque ele foi lá e trouxe à luz do entendimento o Evangelho de Jesus. Os códigos da lei, das leis divinas, os ensinamentos da lei divina. Ele foi e mostrou para a gente como é que é. Ele tirou o véu da lei. Então é isso, a doutrina é isso. Quando interessamos por uma doutrina, é quando a gente se interessa em conhecer e em estudar. Tudo isso baseado na filosofia, na ciência, né? E na religiosidade. E nós não podemos jamais, nunca dizer que também doutrina espírita não é uma religião. É interessante. Ninguém nunca falou que doutrina espírita é uma religião, mas também não podemos falar que não é, porque estamos diretamente ligados e fundamentados no cristianismo, ou seja, nos ensinamentos do Cristo. Por isso que Kardec faz essa pergunta. Aí ele faz esse questionamento, ele vai e pergunta, né? O Espiritismo tornar-se-á uma crença ou ficará circunscrito a algumas pessoas? A gente percebe que ele não fala se tornará uma religião. Ele pergunta se vai se tornar uma crença popular. Ou seja, se todo mundo vai entender, se todo mundo vai interessar-se. Por isso não é uma religião. Ele não fala em religião. Né? Ele não fala sobre isso. Por quê? Tem um ensinamento lá no Evangelho também, que os Espíritos nos falam, que chegará um dia que haverá um só pastor e um só rebanho. Aí entenderam-se que esse só pastor é o Cristo, como é, porque ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E esse só rebanho acreditaram que se tornaria uma religião só uma religião que vai existir no mundo. Aí o catolicismo acha que vai ser o catolicismo, o evangélico acha que vai ser o evangélico, o das religiões africanas acha que não são eles. Todas querem deter isso, de achar que o Cristo vai dirigir, que todos vão se converter, né? Vão voltar-se para determinada religião. Por isso que Kardec pergunta os espíritos. E eles, né, inteligentemente respondem: não. Ele pergunta se seria uma crença popular. E aqui temos a resposta de Kardec. Eles 978. Fiz tudo perdido aqui no livro, para vermos a resposta de Kardec, dos Espíritos para Kardec. 798. A resposta dos Espíritos. Olha, eu pergunto: o Espiritismo tornará-se uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Porque o Espiritismo, já ultimamente, na atualidade, por mais que tenha crescido, ainda somos um grupo pequeno, muito pequeno, no mundo inteiro, né? Muito pequeno. E no Brasil, graças a Deus, felizmente, Minas Gerais, a gente fica feliz, né, de sermos mineiros, de vivermos em Minas, é o maior estado espírita do Brasil. A maior concentração de espíritas estão em Minas Gerais. Então a gente fica feliz por isso, né? Aí ele pergunta, e os espíritos respondem: ele certamente se tornará uma crença geral. Veja bem, crença geral. E marcará uma nova era na humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. Então está chegando o momento que o Espiritismo tomará esse povo. Mas e as outras religiões? O que vai acontecer?
Eles não acreditam, mas vai chegar-se o tempo, o catolicismo continuará catolicismo, com todos os seus dogmas e suas crenças, mas acreditará na vida após a morte, na vida futura, na reencarnação, porque a ciência está provando aí para todo mundo, para quem quiser ver, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, está provando que isso é lei da vida, é lei da natureza. Vão falar em mediunidade, vão falar em mundo espiritual, vão falar em umbral, vão falar em perispírito, vão falar em médiums, vão falar em tudo isso, sem falar que são espíritas. Por isso que vai chamar crença popular. O católico vai chegar e vai falar, não, existe vida depois da morte. Existe, porque a religião do futuro vai ser o amor ao próximo. E o Espiritismo veio e nos ensina que as leis divinas são assim. E a gente temos que nos transformar para se adequar a elas. É condição. Eu nasci assim, não vou mudar, não me interessa, a lei do progresso está aí. Uma hora você vai ter que aceitar e abaixar a cabeça e falar, gente, realmente é assim, uma hora vai chegar. E que é isso? Isso é o livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. E achar que o Espiritismo vai ser a religião do futuro é um desrespeito com os nossos irmãos de outros credos. Chegar perto do católico e tentar botar na cabeça dele e falar, a religião do futuro vai ser o Espiritismo. É falta de respeito. Isso também com o lado do candomblé, da umbanda, com o evangélico, com o budista, com todas as crenças. Ele vai ser uma crença popular, geral. Todo mundo vai crer. Essa é a resposta que os espíritos dão. Não vai ficar só nesse grupinho igual nós temos aqui hoje. Todas as religiões vão falar e estudar o que nós estudamos, sem falar que são espíritas. Isso é uma condição que nós falamos da doutrina espírita, desse corpo doutrinário que se reúne para estudar a verdade, como Jesus disse, né? Conheça a verdade e ela te libertará. E todas as religiões conhecerão isso e vão falar sobre isso. Vai ser crença geral, sem falar que são espíritas, sem falar como nós falamos, eu sou espírita, porque não será a religião do futuro, será uma crença geral. E aí haverá um só pastor e um só rebanho, porque todas as mentes estarão ligadas, religadas com Deus, com a certeza de que o Cristo é o único que nos conduz, que nos guia e que é o nosso bom pastor. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos a oportunidade de conhecer esse livro, de buscar esse livro. E como Emmanuel disse para Kardec, estudar. Tem dúvidas? Vai na casa espírita, reúne com o grupo, vão tirar dúvida, busca. Quem já estuda mais tempo, quem estuda mais, quem tem mais tempo para estudar, e tire as dúvidas, porque o momento é esse. Não tem mais, vou deixar para depois, para a próxima reencarnação. O momento é esse, nós estamos aqui para dar cumprimento a isso. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga presente possa auxiliar a cada um de nós no entendimento e na compreensão do estudo da noite de hoje.